Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de biologia do segundo ano. Hoje nós vamos falar sobre o reino protista, que é o reino que pertence aos protozoários e às algas, mas hoje nós vamos falar especificamente dos protozoários. A gente já falou dos vírus, que são os seres mais simples da natureza, não formados por células, e das bactérias, que foram os primeiros seres vivos formados de células a surgir na Terra e que suas células são procarióticas. Então agora a gente vai falar do reino protista, que foi o segundo reino a surgir na Terra, depois das bactérias. E dos protozoários é que vai surgir, né, os animais, os fungos, e das algas vão surgir as plantas. Então o reino protista inclui os protozoários e as algas. Vocês podem ver essa primeira imagem, né? São exemplos de carapaças de alguns protozoários, né? Alguns tipos de protozoário que existem várias espécies. Aqui nós podemos ver um tipo específico de protozoário, né? Esse e esse, que são os mais comuns, né? Encontrados na natureza. E aqui nós vemos alguns tipos de heliozoários, né? Que parecem raios de sol, né? Por isso esse nome, heliozoários. Certo? Mas a gente vai entender direitinho a classificação e as características gerais desse grupo. Ok? Muito bem. Os protozoários, eles são organismos pertencentes ao reino protista, né? Esse nome protozoário vem do grego. Proto quer dizer primitivo, primeiro, e zoário, animais. Então, seria animais primitivos, porque quando eles foram descobertos, né? Os cientistas deram esse nome porque acreditavam que esses seres microscópicos, invisíveis a olho nu, teriam sido os primeiros seres a surgir, né? Por ser tão simples. Então, por isso chamado protozoários, animais primitivos, ou primeiros animais. Eles são seres eucariontes, né, formados de células eucariontes, que são células grandes, modernas, com núcleo organizado, rico em organelas, diferente das bactérias, que são células procariontes, né, que não tem núcleo organizado e não tem organelas membranosas. E aí foram os primeiros seres eucariontes a surgir na Terra. Isso é muito importante, né? Todos eles são heterotróficos, a grande maioria não produz seu próprio alimento, né? São unicelulares, certo? No caso das algas, que serão pluricelulares ou multicelulares, mas todos os protozoários são unicelulares, formados de uma única célula. E eles podem formar colônias, né? Viverem agregados, juntos. E eles podem ser de vida livre ou parasitas, né? Viver na natureza livremente, como alguns tipos, e outros podem ser parasitas, causando doenças, né, nas pessoas. A gente vai falar das doenças ligadas aos protozoários. Como é a morfologia celular, né? Como é a estrutura da célula desses seres vivos. Como são os envoltórios, o citosol, que é isso, né? Eles apresentam grande variedade de formas, iguais às bactérias. A gente viu que as bactérias podiam ter formas arredondadas, né? Em forma de vírgula, em forma de espirilo, em forma de bastão, né? E daí, da forma é que elas recebiam a sua classificação, né? E os protozoários também vão ter formas diferentes. As células podem ser esféricas, ovaladas, alongadas, certo? O citosol, o que é o citosol, né? É envolvido por uma membrana lipoproteica simples e flexível, podendo ser revestidas por capas externas proteicas ou por carapaças. Então, o líquido, né, que preenche a célula deles, ela é coberta por uma membrana, como qualquer célula, e alguns protozoários vão ter carapaças, ou seja, além da membrana cobrindo a célula, tem uma carapaça, uma casca calcária de sílica que recobre a célula, né, como se fosse uma armadurazinha protegendo a célula. Algumas bactérias, a gente viu que as bactérias, além da membrana plasmática, tem, né, também a parede celular e também tem a cápsula que protege elas e reveste elas, principalmente as bactérias gram-negativas, né, que são mais resistentes. Então, alguns protozoários também vão ter carapaças, que é uma cobertura a mais sobre a membrana plasmática para proteger a célula. Em geral, o citosol encontra-se em duas áreas distintas, né, o ectoplasma e o endoplasma, ou seja, a parte de fora, né, ecto, fora do grego, plasma, líquido, ou seja, o líquido de fora e o líquido de dentro. Endo, em grego, é dentro, né? Então, o citoplasma dele vai estar dividido em duas partes, o ectoplasma e o endoplasma. O ectoplasma é a região externa e mais consistente, e o endoplasma é a região interna, granular e mais fluida, onde se encontra a maior parte das organelas. Então, a gente vê já uma estrutura celular bem diferente de uma bactéria, né? Bem mais complexa. Essa é a organização dos protozoários, certo? Como é que se dá a locomoção, né, desses seres unicelulares? Como é que eles capturam alimento? E aí é interessante focar aqui, né, nesse tipo de locomoção, porque é essa característica dos protozoários que vão classificá-los. A gente viu que a classificação das bactérias é dada pela forma da célula, mas a classificação dos protozoários é dada pelo tipo de locomoção, né?
A maneira como eles se locomovem é a maneira como eles vão ser classificados. Então, existem 3 tipos de locomoção nos protozoários, né? Eles podem se locomover por pseudópodes, que são falsas patas, por flagelos ou por cílios. Então, de acordo com o tipo de locomoção, eles vão ser classificados em vários grupos dentro do próprio reino, né? Então, o que são pseudópodes, né? Do grego, falsas patas. Pseudo, falso, podes, patas. São expansões temporárias do citoplasma emitidas por meio de deformação da célula devido à ação de proteínas contráteis. Ou seja, a célula se deforma e se expande, né? Como se fossem pequenas patas para se locomover. Não são patas, porque é uma célula, é um ser unicelular, né? É uma expansão citoplasmática, uma expansão do citoplasma através de proteínas contráteis que se contraem para que esse ser possa se mexer. A gente vai ver exemplos mais na frente, né? De seres que se locomovem por pseudópodes, falsas patas. E essas falsas patinhas também, além de servir para ele se locomover, serve também para que ele capture o alimento, né? Algumas substâncias que eles vão ingerir. Os flagelos, a gente já conhece mais, né? Por exemplo, o gameta masculino, o espermatozoide, tem um flagelo, que é aquela caudinha que se locomove, né? Então, os flagelos são prolongamentos derivados do centríolo, filamentosos e longos, provocam movimentos ondulatórios, né? Movimentos assim, para que o ser possa se mexer, que permite o deslocamento da célula. Então, alguns protozoários se locomovem por flagelos. E os protozoários flagelados são os maiores causadores de doença, né, em seres humanos e outros seres vivos. Já os cílios possuem a mesma estrutura dos flagelos, também são formados pelos centríolos, porém são menores em grande número. Os flagelos são longos, né, filamentosos e pequenos números, pode ter de 1 a 6. Já os cílios são menores, pequenininho, mas é em grande número, né, e reveste toda a superfície da célula, ou pode também estar localizado em alguns pontos, formando cirros ou tufos, né, e também serve para se locomover, como fosse cabelinhos, pelinhos que ajudam o protozoário a se locomover. Então, os protozoários podem se locomover por 3 estruturas: pseudópodes, falsas patas, flagelos, prolongamentos, né, longos e derivados do centríolo, ou cílios, prolongamentos curtos e derivados do centríolo. Então, são as 3 maneiras de locomoção neles. E aí, por essa estrutura de locomoção, eles vão ser classificados. Vamos ver a nutrição. Como é que esses animais se alimentam, né? Como é a nutrição e a digestão. A maioria é heterótrofa, ou seja, a maioria não produz o próprio alimento, eles têm que se alimentar de seres no meio ou de substâncias livres na natureza. A digestão é intracelular, acontece dentro da célula por difusão, né? O alimento entra através da membrana plasmática, lá dentro uma organela, que é os lisossomos, vão digerir o nutriente, né? E aquilo que não presta também é excretado para fora. Esse processo é chamado de fagocitose, né? Que fago, no grego, quer dizer comer, citose célula. Então, o processo em que a célula come. A fagocitose é a maneira como a célula come, né? Então, esse processo de nutrição dos protozoários pode ser feito por fagocitose, quando partículas alimentares sólidas são englobadas por pseudópodes, né? A fagocitose sempre acontece assim, a gente viu lá no primeiro ano. Fagocitose é um tipo de endocitose, um processo de entrada de substância na célula. E a fagocitose é sempre com partículas sólidas, grandes e com auxílio de pseudópodes, das falsas patas, né? Alguns protozoários vão ter o citostoma. O que é citostoma? Vamos lá, a palavra. Cito, do grego célula, estoma, boca. Então seria a boca da célula. Na verdade não é uma boca, né? Que a boca é uma estrutura muito altamente evoluída. Só seres pluricelulares têm boca, né? O que é o citostoma? É uma abertura na célula, um suco, né, uma cavidade na célula pela qual o alimento penetra, né, dentro da célula do protozoário. Então, cistostoma, boca da célula, né? Eles têm um vácuo digestivo, que é uma bolsa membranosa, né, cheia de enzimas, como os lisossomos, que vão digerir os nutrientes, né? Então, caiu lá dentro da célula, esses nutrientes vão direto para o vácuo digestivo, que é como lisossomos, e lá dentro, né, tem várias enzimas, que são proteínas catalisadoras, que vão digerir esse nutriente. Eles também fazem pinocitose. Pinocitose também é um processo de englobamento de partículas, né, um tipo de endocitose, né? Pino também é comer, do mesmo jeito de fago, né? E é o processo em que a célula também come, porém é o processo que a célula come partículas pequenas e líquidas. Fagocitose é quando a célula come partículas grandes e sólidas. Então, a pinocitose acontece por absorção das macromoléculas dissolvidas no meio. E algumas poucas espécies de protozoários, são fotossintetizantes, né? Eles podem fazer o seu próprio alimento, como plantas e algumas bactérias.
E outros protozoários podem ser mixotróficos. Olha que palavra nova, né? Vocês não conheciam essa palavra, mixotrófico. Você já ouviu falar em heterotrófico e autotrófico, que produz o próprio alimento e que não produz o próprio alimento. E o que é um mixotrófico, né? O mixotrófico é aquele que ele tanto pode produzir seu próprio alimento, se o meio tiver condições para isso, como ele pode se alimentar de outros seres. Quer dizer, ele faz as duas coisas. Ele é heterotrófico e autotrófico ao mesmo tempo, né? Se tiver alimento no meio, ele come o alimento do meio. Se não tiver, ele pode produzir o próprio alimento, né? Então, alguns protozoários são mixotróficos. Então, essa é a nutrição e a digestão dos protozoários. Pronto, aqui a gente vê um exemplo de um protozoário, né? O paramécio. O paramécio é um dos protozoários mais conhecidos, né? Eles são de vida livre, existem na água doce, todo açude, lago, riacho, todo canto tem paramécio. E a gente engole, eles entram no corpo da gente e tudo mais, mas eles não causam doenças, né? Então, o paramécio é um protozoário ciliófora, veja que ele tem cílios, né? Esses pelinhos ao redor da célula, ó. Ele é do grupo ciliófora. Ele é um dos protozoários mais específicos da natureza, porque ele é o único ser vivo da Terra que tem dois núcleos, né? Toda célula só tem um núcleo, mas eles têm dois núcleos. Ele tem um micronúcleo, que é o pequenininho, e o macronúcleo, que é o maior. O macronúcleo serve para controlar todas as funções vitais, respirar, digerir, excretar, se movimentar, tudo para ele manter ele vivo. E o micronúcleo serve somente para a reprodução, né? Para conduzir a reprodução dele. Então são funções distintas. Então, a gente está observando o paramécio, a gente pode ver, ó, o local da exocitose, né, a excreta, jogando aquilo que não presta fora. Aqui é um váculo contrátil, aqui é um váculo contrátil, vamos entender, né? Os paramécios são de vida doce, né? Eles vivem na água doce. São animais de vida livre que vivem na água doce. E a água doce, ela é hipotônica em relação à célula. Lembra que no primeiro ano a gente falou sobre soluções hipotônica, isotônica e hipertônica, né? Que é a quantidade de soluto na água. Então, tem que lembrar, pré-requisito. Lembrar do que estudou no primeiro ano que vai precisar aqui no segundo. Então, um váculo contrátil é porque, como eles são de água doce, então a água tende a entrar nas células dele, porque a água doce é menos concentrada que o interior das células. Então, para que ele não estoure, que a célula não estoure e ele morra, porque a água vai continuar entrando, né, na célula, aí ele tem um váculo contrátil, que é tipo um poro, uma bolsinha que expulsa a água do corpo, né? É como uma bolsazinha para expulsar a água do corpo dele. Aqui vocês veem um desenho e aqui é uma micrografia, né? Uma imagem. Vocês podem ver também aqui a estrutura do váculo contrátil. E eles têm uma citofaringe, que seria esse suco, ó. Aqui é o citostoma, a boca, né? Uma abertura, uma cavidade por onde os nutrientes podem entrar. É o suco oral, seria a boca. O váculo digestivo, que são esses lisossomos, nessas bolinhas aqui que vocês estão vendo, onde os alimentos são digeridos. E os cílios, que são esses para locomoção, para ajudar na locomoção. Como se dá a respiração, excreção e regulação osmótica, né? Que eu acabei de falar, né? A regulação osmótica é para que ele não estoure, porque a água tende a entrar no corpo dele porque ele vive em água doce. Como é que esses seres respiram, excretam substâncias, né? Nos protozoários, as trocas gasosas ocorrem por toda a superfície celular, né? As trocas gasosas acontecem por difusão. O oxigênio entra e o gás carbônico sai, né? Quando acontece o processo de digestão, que é a respiração, né? E aí, eles respiram assim mesmo. É uma célula, o oxigênio entra, o gás carbônico sai. Os aeróbios possuem mitocôndrias, né? Os que respiram, que a mitocôndria que vai respirar, essa é a organela responsável pela respiração e produção de energia. E os mais complexos são anaeróbios, nem respiram, nem precisam de oxigênio, né? Existe como bactérias também, tem bactérias aeróbicas e anaeróbicas, que respiram oxigênio e outros que não precisam do oxigênio. Alguns protozoários também não precisam. As excretas solúveis podem ser eliminadas por difusão através da superfície celular, né? Ou seja, aquilo que o corpo não precisa mais joga fora por exocitose, né? Simplesmente sai do corpo, da célula. Nos protozoários de água doce existem váculos contráteis, que eu acabei de explicar, que eliminam o excesso de água absorvido graças às diferenças osmóticas entre os meios intra e extracelular. Que eles precisam eliminar a água do corpo, da célula, senão a célula estoura. A reprodução, como é que acontece a reprodução nesses seres, né? Vai existir 5 tipos de reprodução, vocês estão vendo aí, né? Ó. 3 tipos de reprodução assexuada, onde não há junção de gametas nem de material genético, e 2 tipos de reprodução sexuada. Vamos entender melhor. Vamos ver primeiro os tipos de reprodução assexuada. Então, existem 3 tipos de reprodução assexuada nos protozoários. Primeiro, a cisparidade, que também acontece em bactérias, né? Que também é chamada de divisão binária. Tipo, a célula
ela duplica seu DNA, aí duplica o núcleo, aí a célula se divide em duas. Pronto, aí um C forma dois, bem rapidinho, bem básico e simples. Então essa divisão binária de cis-paridade também, chamada, né? Que acontece também em bactérias e acontece em protozoários. É a divisão mitótica de uma célula, gera duas outras idênticas à célula-mãe. E a gente sabe que na cis-paridade a célula forma um clone, né? A outra é idêntica à mãe, não há mudança genética. O brotamento, a gente já falou do brotamento também no primeiro ano, é um tipo de reprodução encontrada em vários seres vivos, em plantas, né, em esponja do mar. O brotamento é a divisão da célula mãe, que gera duas células, né, filhas, e de tamanhos diferentes. A menorzinha a gente chama de broto, e essa menorzinha se destaca da outra célula, cresce e forma um novo ser. A esquizogonia, entendeu o que é esquizogonia? Palavrinha nova, né? É uma divisão múltipla. É quando o núcleo se divide em várias vezes por mitose antes da divisão celular e os organismos formados são chamados de merozoito, né? Na esquizogonia, uma única célula vai formar vários seres. É uma única célula que o núcleo dela se divide em vários núcleos e aí forma vários seres. E aí, a esquizogonia é um tipo de reprodução que acontece no protozoário que causa malária, que é uma doença comum, né, nas regiões tropicais, Brasil, África, Ásia, né, e a malária ainda hoje mata muita gente, né. Então, é um protozoário que causa malária e ele se reproduz por esquizogonia, que é uma reprodução rápida, né, por divisão múltipla. Então, esses foram os três tipos de reprodução assexuada: cisparidade, brotamento, esquizogonia. Vamos ver agora os dois tipos de reprodução sexuada, onde há a junção do material genético, né? Primeiro, a singamia. Na singamia, dois indivíduos fundem-se como se fossem gametas, originando uma célula maior, o zigoto. Então, é como a fusão, né, lá do Dragon Ball Z. Fusão, os dois se unem e viram um só, né? Então, duas células, né, dois protozoários vêm, se fundem, se misturam os dois, unem os seus núcleos e viram uma célula só. Eles eram dois e viram um. Esse um chama-se zigoto, essa célula maior. Que depois, essa célula maior, né, pode se dividir por cisparidade, por brotamento, por esquizogonia, formando outros. Mas primeiro esses dois se unem, se fundem. Então, como há a junção dos dois núcleos, dos dois DNA, então há a mistura do material genético, a reprodução é sexuada, né? E a conjugação é outro tipo de reprodução sexuada que era comum também nas bactérias, que existe nas bactérias. Quando dois organismos unem-se temporariamente por uma ponte citoplasmática, né, que a gente chama de peeling sexual, eles fazem uma ponte entre as duas células e trocam o material genético, trocam o genoma. E depois sai, cada um desfaz a ponte e sai, né? Aí houve junção do material genético, logo a reprodução é sexuada. Então, só existem dois tipos de reprodução sexuada nos protozoários: singamia e conjugação. Então, ótimo, bem facinho, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Aqui é exemplo de cisparidade, né? Um paramécio se dividindo em dois. Aqui um exemplo de esquizogonia, ó. Veja, ele forma vários núcleos dentro da célula, depois aí vai formar vários protozoários, né? Que esse novo são chamados de merozoito. E aqui é uma conjugação, ó. Dois protozoários se aproximam, faz uma ponte citoplasmática, troca material genético, aí já são dois novos, né? Porque os DNAs se modificaram. Aí depois ele começa a se dividir por cisparidade, formando vários outros. Quer dizer, eles podem começar a reprodução sexuada e terminar sexuada, né? Então, os protozoários, um protozoário só pode se reproduzir por várias maneiras diferentes, né? Então, são seres unicelulares, capacidade de reprodução alta, né? Todos os seres unicelulares, bactérias, protozoários, vírus, se reproduzem muito rápido e evoluem muito rápido, porque é uma única célula. E os vírus muito mais, que nem célula né? São uma capa de proteína com um ácido nucleico dentro. Então, mudou um tiquinho de DNA, já é um ser novo, já é uma mutação, já transformou, né? É o que nós estamos sofrendo hoje com o coronavírus. Rapidamente se evolui, rapidamente sofre mutação e a gente não controla, né? Mas é assim. Pronto, agora a gente vai falar da classificação dos protozoários. A gente já falou das características gerais, agora como eles estão classificados, né? Todo o reino é dividido em filo, ordem, classe e lá vai. Então, a gente aprendeu isso já no primeiro capítulo. Então, nós dividimos os protozoários de acordo com a forma de locomoção, o tipo que eles se locomovem. Lembra que existe pseudópodes, cílios e flagelos. Então, de acordo com a estrutura de locomoção, os protozoários vão ser classificados. E aqui estão os grupos, né? Os nominhos que vêm do grego, do latim, que vocês não gostam muito, mas a gente tem que aprender. Primeiro, ó, os três primeiros grupos de protozoários se reproduzem por pseudópodes, que é as falsas patas. Então se todos os três não se locomovem pela mesma estrutura, por que não faz parte de um grupo só? É porque os pseudópodes são diferentes em cada grupo desse. Vamos entender. Primeiro, ó, o primeiro grupo é o Rhizopoda ou Sarcodinha. O que essa palavra lembra?
raiz, né? Do grego, raiz. E poda, pata. Pata em forma de raiz. É porque nesse grupo de protozoários, os pseudópodes, as falsas patas, as expansões citoplasmáticas, parecem raízes, têm forma de raiz. Por isso que eles são chamados de rizopoda ou sarcodínia. O grupo foraminífera, né? Como é os pseudópodos foraminíferos. Por que esse grupo tem esse nome, né? Foraminífero vem do latim foramen. Foramen é buraco, poros, porque esse grupo é o grupo que apresenta carapaça. Lembra que eu falei que alguns protozoários têm carapaça, que é uma estrutura de calcário ou sílica, tipo um capacetezinho, revestindo a célula. Então esse grupo recebe esse nome específico porque somente esses seres aqui têm carapaça. Então todos os protozoários que têm carapaça, esse Locomorph pseudópodes, são foraminíferos. E os actinopoda, como é os pseudópodes dele? Actino, fino, poda, patas. Patas finas, patas bem fininhas. Então os actinopodas são aqueles protozoários que se locomorfam com pseudópodes bem fininhos. Por isso são chamados de actinopoda. Os ciliófora, o nome já diz, né? Cílios, se locomove por cílios. Os zoomastigofora se locomove por flagelos. Pronto. Todos os protozoários que se locomovem por flagelos são classificados como zoomastigofora, ou também chamado de flagelados, né? Porque se locomove por flagelo. E esse último grupo, o esporozoa ou apicomplexa, não possui organela de locomoção. Então, todos os protozoários que não têm organela de locomoção, que não têm pseudópodo, nem cílio, nem flagelo, são classificados aqui dentro desse grupo. É o esporozoa ou apicomplexa. Mas por que esporozoa? Porque eles produzem esporos iguais às bactérias, esse grupo aqui. E por que chama apicomplexa? Porque a reprodução deles é altamente complexa, tem várias fases de vida e de reprodução. Por isso eles recebem esse nome. Então, os protozoários vão ser classificados de acordo com a estrutura de locomoção nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Então, o reino dos protistas está dividido em 6 filos. E a gente vai ver cada um deles agora, separadamente, com suas características, né? Para a gente entender melhor. Pronto, vamos começar primeiro pelo grupo Sarcodínia ou Rizopoda. Protozoários locomorfos pseudópodes em forma de raiz. Então, eles possuem pseudópodes para locomoção, que auxilia também na captura dos alimentos por fagocitose, né? Esses pseudópodes vão lá e capturam o alimento. Quem são os principais representantes do grupo Sarcodínia ou Rizopoda? As amebas. Todo mundo já ouviu falar em ameba, né? É um tipo de protozoário que causa doenças. Algumas espécies, né? Algumas são de vida livre, a maioria é de vida livre, e algumas causam doença. Por exemplo, exemplo de uma ameba de vida livre, a Amoeba proteus. Né? Ela é de água doce. Veja, estamos usando a classificação Linneu aqui, né? Para classificar o nome científico dos seres vivos. E algumas espécies são parasitas, ou seja, causam doenças, né, em seres vivos, como a Entamoeba histolítica, que causa a desinteria amebiana, né? Acho que todo mundo já vai falar, fulano tá com uma ameba, amébia, o povo usa as palavras meio erradas, mas é isso aqui, né? A Entamoeba histolítica é uma ameba, um tipo de protozoário, rizopoda, que causa desinteria, né, nas pessoas. A amebíase, né, também é essa doença causada por ela. O parasita vive no intestino grosso do ser humano, ela vive no nosso intestino, por isso causa diarreias. Como é que eu pego essa doença? Né? Por ingestão de cistos através de alimentos contaminados ou água contaminada. Os sintomas é dores abdominais e forte diarreia. E a profilaxia é hábitos de higiene, né? Saneamento básico, lavar os alimentos, tratar a água, água de não ter esgoto, a céu livre, essas coisas. Aí protege contra essas doenças desses protozoários, né? Aqui é a imagem de uma ameba, ó, um rizopoda. Veja como ela é lindinha. É uma única célula, né? Aí vocês estão vendo essas expansões aqui, ó. Isso aqui são expansões da própria célula, né? Expansões do citoplasma. Isso aqui que a gente chama de pseudópodes. Seria as falsas patas, né? Pseudópodes. E parecem umas raízes, né? Assim, os cientistas acham que parece raiz. Por isso chamaram de rizopoda. Pata em forma de raiz. Pseudópodo em forma de raiz. E tá vendo que ela capturando uma substânciazinha? Ela vai com as expansões, aí vai englobar essa partícula para se alimentar. Não. Foraminífera, né? Os foraminíferos é o grupo que apresenta carapaças. Olha que coisa linda essas carapaças. Parece que nem é de verdade, né? Parece coisa de outro mundo. Mas é as carapaças, ó. Veja. Vocês estão vendo lindas, né? Cheia de poros, de buraquinhos por onde saem esses raiozinhos. Esses raios
são os pseudópodes, bem fininhos, né, que saem deles. Então, o grupo Foraminífera é o grupo, são desenhos, aqui são micrografias, imagens de verdade, né? Parece aqueles buzinhos de açude, mas não é buz, isso aqui não é visível a olho nu. Isso aqui é invisível a olho nu, porque os protozoários são invisíveis a olho nu, certo? Mas olha, veja, é muito, né? São bastante. Na água, assim, sei lá, um copo d'água você encontra milhões. E aí, todos os foraminíferos, né? Eles são aqueles que apresentam carapaça e que possuem foramen, que é esses buraquinhos na carapaça. Então, por isso veio esse nome, foraminífera, do latim foramen, buraco, poro. Né? E algumas espécies possuem carapaças resistentes, essa carapaça pode ser de sílica, que é o mesmo material que constitui a areia, né? Ou carbonato de cálcio, que sustenta e protege a célula. Exemplo de foraminíferos estão aí. Certo? Então, o grupo foraminífera apresenta carapaça, é a característica deles. Isso locomove pseudópodes. O grupo actinopoda, né? Pseudópodes ou patas bem fininhas, né? Actino, fina. São os protozoários esféricos, normalmente eles têm forma arredondada. São flutuantes ou sésseis, quer dizer, pode viver flutuando na água ou preso a um substrato. Cujos representantes, quem são os representantes do grupo actinopoda? Os heliozoários e os radiolários. Olha o nome, né? Heliozoários. Hélio vem do grego sol. Zoar animais. Animais em forma de sol, né? Arredondadinho com um monte de raiozinho saindo. Que é aqueles raios, na verdade, né? Vocês podem ver aqui, ó. Os raios não são raios de luz, né? Esses raios são o quê? São pseudópodes, né? Pequenas patinhas fininhas para se locomover. Por isso que parecem raios de sol. E radiolários, veja o nome, radiolários, né? Rádio é redondo, arredondado, certo?